Olá, meu nome é Erickson, sou graduando do 5º período de Direito pela Faculdade Curitibana. Eu estudo pela manhã e temos escolhido a responsabilidade civil do Estado da disciplina do professor Tarso. Bom, antes de entrar no que seria a responsabilidade civil do Estado, vamos lembrar o que seria a responsabilidade civil. Responsabilidade civil é quando há uma relação de compra e venda entre o credor e o devedor. Em regra geral, quando se há compra e venda, existe um contrato em ambas as partes que celebram e por si só deve ser cumprido em um prazo determinado e num período. Esse objeto, esse serviço que seja prestado deve ser determinado, determinável ou determinável, lícito e válido. Quando A compra um celular de B, A e B eles têm uma relação contratual. Quando B fornece financeiramente, ele recebe o celular e assim o contrato cessa. Se porventura no meio dessa situação houver um dano, com certeza A terá que de alguma forma, caso A quebre o celular ou entregue algum defeito, terá que prestar conta deste defeito. E mesma coisa B, se porventura não fizer o pagamento dentro do prazo determinado, terá alguma coisa a ser cumprida para cessar o contrato, para sanar o prejuízo. Em relação ao acidente de trânsito, por exemplo, quando duas pessoas em particulares, A e B, batem, seja por furar semáforo ou por um erro, quem for o culpado da situação deverá sanar ou resolver o problema, custear a manutenção, a correção do carro, do veículo de B. Por exemplo, A bateu em B, A é o causador do dano, A tem o dolo, A tem a culpa. Este, por si, por seu erro, deverá custear os prejuízos que acometeu a B. Responsabilidade civil do Estado entra na mesma lógica. Por exemplo, pega nessa mesma situação de um acidente de trânsito. Vamos supor que o acidente tenha sido feito por um agente público. Quando acontece isso, começa a haver algumas diferenças. A primeira é que a vítima ela não tem que saber, ela não precisa saber, pouco lhe importa o motivo pelo qual o agente público ocasionou o dano. Por quê? Porque neste caso, diferentemente da responsabilidade civil, em relação ao Estado, B não precisa comprovar que A tem culpa. Por quê? Porque ela entra num conceito chamado responsabilidade objetiva do Estado. Isso significa dizer que ela não vai entrar em processo contra o agente que é B, que é A, que é B, mas ela vai entrar em processo contra o Estado. Ou seja, A, que é um agente particular, A, que é um agente público, bateu no carro de uma pessoa particular. Essa pessoa vai entrar em ação contra ela? Não, ela vai entrar em ação contra o Estado. Então B não precisa comprovar que A tem culpa. Ela só tem que comprovar que há um nexo de causalidade entre o estrago do veículo dela, os seus prejuízos com o acidente. Ela tem que provar um nexo de causalidade entre o agente público e o seu próprio carro, seu próprio veículo, seu próprio prejuízo. Então ela vai entrar em ação contra o Estado e aí sim o Estado vai indenizá-la ou resolver pacificamente ou por um processo judicial a respeito desse delito. Então, repetindo bem rapidamente, se houve um acidente com B, B é um agente público, o A não tem que comprovar dolo ou culpa do B, porque ele vai então entrar em ação contra o Estado, e assim ele só tem que comprovar um nexo de causalidade entre o agente público e o seu carro, seu veículo, o que prejudicou, ocasionou o dano.
Nisso, o Estado ele vai indenizá-lo ou entrar num processo judicial, alegando defesa, alegando que o particular estava errado. Quando acontece isso, há uma segunda situação que é a ação de regresso, ou seja, uma vez comprovada que o agente público realmente ocasionou a ação contra o particular, o Estado vai abrir uma ação de regresso contra o agente público. Ou seja, o que isso significa dizer? Que o Estado indeniza o particular e esse valor indenizado que o administrado recebeu, ele é cobrado do agente público por um processo administrativo, por no caso, se houver alguma demissão. Existem formas diferentes de se cobrar do agente público, seja por desconto em cheque em folha ou por aposentadoria, caso tenha sido demitido exonerado, demitido da função pública. Quem são esses agentes públicos? Esses agentes públicos, eles são pessoas de direito público, são pessoas que trabalham na esfera pública, sejam servidores ou referente à União, a Estado, Distrito Federal e municípios. São pessoas físicas que servem a esses entes federados. Trabalham também em empresas públicas, sociedade de economia mista que presta serviço ao Estado e autarquias e fundações da administração indireta. Enfim, existem teorias, historicamente falando, a respeito da direito civil do Estado. Inicialmente, o Estado não cometia erros, era considerado a primeira teoria, que era a teoria da irresponsabilidade do Estado. O Estado, no seu período feudal, não cometia erros, né? Era algo divino. Então, se o imperador ou o rei agisse conforme suas próprias leis, não era considerado um erro. Depois surgiu a teoria do risco administrativo, que é a teoria adotada pelo Brasil, em que o Estado assume o risco perante os seus agentes na sociedade, ou seja, é uma teoria objetiva. O Estado assume os riscos. Se ocorrer um delito, algum dano em relação ao particular, o Estado indeniza, porque ele é soberano, ele indeniza o particular e depois cobra do agente. Essa cobrança, ela sai da responsabilidade objetiva do Estado e entra na responsabilidade subjetiva do Estado. Ou seja, quando o Estado entra com ação de regresso, ela obrigatoriamente deve comprovar que o agente que ocasionou dano tem dolo ou culpa. Aí sim, somente assim ela vai poder agir com regresso. Caso contrário, cessa por ali. Tem a teoria do risco total, a teoria total do Estado, que é questões ambientais ou acidentes aéreos. Resumidamente é isso. Responsabilidade civil do Estado é quando há uma ação do agente público com o particular, quando há um dano entre os dois, e nisso o agente particular deve entrar em ação contra o Estado indeniza-o, caso seja comprovado que o Estado tem a culpa, e nisso o Estado entra com regresso contra o agente, caso o agente realmente tenha culpa ou dolo. O particular contra o Estado é uma responsabilidade objetiva, ou seja, o agente não precisa comprovar o dolo ou culpa, apenas um nexo de causalidade. Então tem que ter ação, um nexo causal e o resultado, o dano. E o Estado entra em ação contra o particular, contra o agente público, que daí é a responsabilidade subjetiva, que o Estado deve comprovar o dolo ou culpa. Existem algumas situações que o Estado não precisa, não entra nesse aspecto de ser responsável por um dano, que seria caso fortuito ou força maior. Há doutrinadores que dizem que são a mesma coisa, há outros que separam. Mas, no geral, se entende que caso fortuito ou força maior são causas que excluem a responsabilidade do Estado. Ou coisas inevitáveis, acidentes naturais, catástrofes, excluem o Estado de uma responsabilidade objetiva. Mas é isso, espero que vocês tenham compreendido e obrigado.